A partir de 30 de janeiro de 2023, será permitido a listagem de ETFs que pagam dividendos na Bolsa de Valores brasileira. Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos entender. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rubens e este é o canal Professor Investidor. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e você ainda não é inscrito, vou pedir para você que se inscreva, que curta, comente e compartilhe esse vídeo. Antes de falar sobre esse novo modelo de ETF, vamos entender o que é este ativo e como ele é formado. O ETF vem de Exchange Traded Funds, que significa fundos negociados em bolsa. Dentro das classes de fundos, existem os fundos abertos e os fundos fechados. Os fundos abertos são aqueles fundos que o investidor ele pode solicitar o resgate do valor investido a qualquer momento. Quando esse investidor solicita o resgate do valor investido em um fundo de investimento aberto, o administrador desse fundo ele vai vender ativos que compõem a carteira do mesmo para levantar esse dinheiro equivalente ao valor do resgate pedido pelo investidor. Já no fundo fechado, funciona um pouco diferente. No fundo fechado, quando você entra no início desse fundo, você não pode simplesmente pedir o resgate do valor investido. Então, o que foi feito para dar liquidez aos fundos fechados? Esses fundos foi permitido a negociação na Bolsa de Valores através da compra e venda entre investidores através das plataformas de investimento das corretoras. E dois exemplos bem conhecidos de fundos fechados que são negociados na Bolsa de Valores são os ETFs e os fundos imobiliários. Agora vamos entender como é formado um ETF. Para entender os ETFs, podemos comparar eles com uma cesta de frutas, de uma pessoa que foi até a feira e decidiu comprar uma fruta de cada feirante. Sendo assim, ao olharmos para a cesta de frutas desse comprador, podemos enxergar todas as opções de frutas que existem nessa feira. E os ETFs eles são muito parecidos, porque eles são compostos por uma cesta de ativos que pertencem ao índice de mercado. Então eu vou usar aqui como exemplo o BOVA11, que é um ETF que usa como base para a formação da sua carteira o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores brasileira. O Ibovespa ele é composto pelos ativos mais negociados da nossa Bolsa de Valores. E o BOVA11 ele é um ETF que ele possui esses mesmos ativos. Então, o BOVA11 vai ter em sua carteira todos os ativos que fazem parte do índice Ibovespa. Logo, quando um ativo ele é retirado do índice Ibovespa, assim como a Americanas foi retirada do índice Ibovespa agora recentemente, por exemplo, o BOVA11 também deverá retirar a Americanas de sua carteira, porque o BOVA11, por ser um ETF que segue o índice Ibovespa, ele deve possuir os mesmos ativos que o Ibovespa possui. Logo, se o Ibovespa não tem mais Americanas, o BOVA11 também não tem mais Americanas. Logo, os ETFs eles possuem a mesma volatilidade e movimento de valorização ou queda dos índices de referência ao quais eles seguem. Então, se o Ibovespa ele subir, valorizar, o BOVA11 vai valorizar. Se o Ibovespa desvalorizar, então o BOVA11 vai desvalorizar. Ok, mas e os ETFs que pagam dividendos? O que muda? Justamente isso, eles irão pagar dividendos. Até então, na Bolsa de Valores, os ETFs eram ativos que eles não pagavam dividendos. E a única forma de eu ter algum ganho financeiro sobre o investimento em um ETF era através da venda de cotas por um valor acima do valor que eu paguei, realizando assim um ganho de capital. Um exemplo é eu comprar a cota de um ETF a R$10 e vender ela a R$15. Eu tive aqui um lucro de 50% sobre o valor investido. Porém, em 27 de janeiro de 2023, a B3, a Bolsa de Valores brasileira, anunciou que, a partir do dia 30 de janeiro de 2023, será permitido a listagem de ETFs que pagam dividendos no mercado financeiro brasileiro, dando assim mais uma opção de investimento para os investidores. E como vai funcionar isso? Em ofício circular divulgado no site oficial da B3, eles falam que os gestores desses ETFs poderão estabelecer no regulamento do fundo uma frequência com que eles irão pagar esses dividendos, podendo ser mensal, trimestral, semestral, anual, porém não sendo menor do que 30 dias. Então eles precisam ter uma distribuição de proventos
mínima de 30 dias. Um exemplo, se um ETF que distribui dividendos fizesse uma distribuição de dividendos no dia 15 de fevereiro, ele só poderia distribuir novamente no próximo dia 15, que seria lá no dia 15 de março. Ou seja, a cada, no mínimo, 30 dias. Não pode ser uma frequência menor do que 30 dias. Pode ser maior, como eu disse, 6 meses, 1 ano, mas não pode ser menor do que 30 dias. Mas aí fica uma pergunta. Como será a tributação dessa distribuição? Os ETFs são uma das classes que não possuem isenção no lucro sobre a venda, ou seja, no ganho de capital, assim como os fundos imobiliários. Então fica a dúvida, os dividendos serão tributados ou eles também serão isentos, assim como os fundos imobiliários? A nota circular do B3 cita que a distribuição de dividendos por esse novo modelo de ETF estará sujeita ao recolhimento na fonte de 15% sobre o valor distribuído. Lembra muito ali a distribuição de juros sobre capital próprio realizada pelas empresas, onde antes da empresa entregar os juros sobre capital próprio para o investidor, ela faz o recolhimento de 15% do valor distribuído. Então, por exemplo, se a empresa pagou R$1 de juros sobre capital próprio e a retenção é de 15%, você vai receber 85 centavos na sua conta líquidos e 15 centavos vai ser retido na fonte em forma de imposto. E, a princípio, a distribuição de dividendos dos ETFs podem sofrer essa mesma tributação. Mas e aí, Rubens, essa nova opção de investimento é uma boa opção? Eu sempre digo que, quando nós pensamos em investimentos, nós temos que pensar em objetivos. Sendo assim, cada investimento, cada tipo de ativo vai ser bom para um tipo diferente de objetivo. Então você vai ter que estudar se essa forma de ativo é adequada para o seu objetivo. Os ETFs sempre foram uma boa opção como porta de entrada para aqueles investidores que estão iniciando no mundo dos investimentos. Eu mesmo já investi em ETFs lá no início, quando eu estava começando a investir na Bolsa de Valores. Por quê? Porque como o ETF ele é uma cesta de ativos que seguem o índice, é mais fácil para que eu possa entender como funciona o mercado de renda variável. E com essa nova possibilidade dos ETFs distribuírem dividendos, eu vejo que acaba fortalecendo essa visão de porta de entrada para esses ativos, tendo em vista que aqui o investidor iniciante vai entender de forma mais clara ainda como funciona investir no mercado de renda variável para geração de renda, já que ele vai investir no ETF, vai estar diversificando o risco através dessa carteira desse ETF que tem diversos ativos do mercado e também irá receber dividendos. Essa distribuição pode ser mensal, trimestral, bimestral, anual. Então ele vai ter essa frequência aí de acordo com o ativo que ele escolher e ele vai conseguir entender de uma forma mais clara como funciona a geração de renda passiva. E eu vejo como extremamente positivo essa notícia, pois isso mostra que o nosso mercado de capitais está crescendo cada vez mais. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e, se possível, compartilhe esse vídeo. Foi um prazer ter você aqui comigo. Espero te ver mais vezes. Meu nome é Rubens Machado e esse é o canal Professor Investidor.